Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Pressão alta, doença crônica que parece silenciosamente e não tem cura, no Brasil atinge 27,9% da população brasileira. Boa tarde, você está sintonizado na Rádio Brasil Atual e eu sou Franklin Valverde. Começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos receber Fabiana Nossa e Rodolfo de Paula Vieira, que discutirão o tema hipertensão arterial, também conhecida popularmente como pressão alta. Nós recebemos aqui Fabiana Nossa, cardiopediatra da equipe de cardiologia do Hospital Infantil Sabará. Seja bem-vinda ao nosso programa, Fabiana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente falar desse tema que a gente às vezes não dá valor e é super importante na população. E também recebemos como convidado para o programa de hoje Rodolfo de Paula Vieira. O Rodolfo é coordenador do Laboratório de Imunologia Pulmonar da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e também da Unievangélica, Universidade Evangélica de Goiás. Rodolfo, seja bem-vindo ao Brasil ODS. Boa tarde, Franklin, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite para falar desse tema super importante, seja da criança até o idoso, né? O Rodolfo ele é coordenador de um estudo que tem apoio da FAPESP. Pressão alta reduz capacidade respiratória devido ao enrijecimento dos brônquios, né? Segundo esse estudo. E, segundo esse estudo também, diz o seguinte: a hipertensão arterial provoca o espessamento dos vasos sanguíneos, favorecendo o enrijecimento das artérias. Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros mostrou pela primeira vez que um fenômeno parecido ocorre nos pulmões. A pressão alta torna os brônquios pulmonares mais enrijecidos, o que resulta numa piora da capacidade respiratória. Rodolfo, você que é o coordenador desse estudo, como é que ele foi realizado e qual que é a importância desse estudo nos dias de hoje para quem, com boa parte, ou posso dizer que praticamente de cada 4 brasileiros, ou mais de um, sofre de pressão alta? Qual que é a importância desse estudo para essas pessoas? Franklin, na verdade, para a gente foi uma surpresa, na verdade. Esse estudo ele foi realizado na cidade de São José dos Campos, no município de São José dos Campos, ali no interior do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. E esse estudo foi realizado em 4 casas do idoso que o município de São José dos Campos tem. E nós passamos aí vários meses ali, na verdade, um semestre todo, fazendo avaliações respiratórias, né, cardiocirculatórias, urinárias, sanguíneas, né, imunohematológicas nesses idosos. E quando nós fomos avaliar, uma das avaliações que nós estávamos fazendo lá era a mecânica pulmonar, né, através de uma técnica que tem o nome de oscilometria de impulso, mas ela avalia a mecânica pulmonar, que de uma maneira bem rápida, né, ela mede o quão rígido ou qual a capacidade de dureza, vamos chamar que é a resistência dos brônquios, quanto a capacidade elástica desses brônquios, que é chamada de complacência. É o quanto que os brônquios voltam ao normal depois que a gente inspira, aí depois os brônquios voltam, e é um fenômeno muito parecido com aquilo que acontece no vaso sanguíneo, né, durante a passagem do nosso sangue. E aí, nesse método, utilizando esse método chamado oscilometria de impulso, foi muito interessante que nós começamos a perceber que os idosos que tinham hipertensão, mesmo que a hipertensão fosse tratada, e são idosos que tinham, no caso, a hipertensão é uma doença crônica, né, há mais de 10 anos, esses idosos apresentavam um enrijecimento dos brônquios, que do ponto de vista técnico é chamado de aumento da resistência dos brônquios, e foi muito interessante porque o equipamento e a técnica que foi utilizada permite verificar o quão rígido estão os brônquios, que a gente chama proximais, mais próximos aqui na bifurcação da traqueia, os brônquios mediais, na região mais medial dos pulmões, e depois os brônquios distais, que são os brônquios pequenininhos na parte mais funda dos pulmões. E isso foi uma surpresa para a gente, e aí nós fomos atrás dos possíveis mecanismos que estavam envolvidos com isso. Perfeito. Fabiana,
A hipertensão arterial, ou a pressão alta, como a gente costuma dizer, porque durante o programa inteiro eu vou sempre insistir isso, né, que o nome dessa doença, ou doença crônica, é hipertensão arterial, que popularmente as pessoas chamam de pressão alta, né? Então é sempre bom que às vezes a pessoa pode, hipertensão, o que é isso aí? Não tenho isso. E às vezes a pessoa fala pressão alta, eu sofro de pressão alta. Então é importante para ela ficar sintonizada. Ou às vezes, até como nós vamos tratar aqui no decorrer do programa, como é uma doença silenciosa, é importante que a gente diga isso logo no início, às vezes a pessoa sofre e não sabe disso, né? Então eu queria te perguntar, você como médica, que órgãos do corpo humano a hipertensão acaba afetando? A hipertensão, pressão alta, pode afetar principalmente o coração. Então, a gente sabe que pessoas que têm pressão alta têm mais chance de ter eventos cardiovasculares, como infarto, assim como o cérebro, que tem mais chance de ter o AVC, que são os derrames, os rins, então, que pode também ser uma causa da pressão alta, principalmente quanto mais novo, maior esse fator de risco de ser causa do rim, então eles também podem afetar o rim e os vasos sanguíneos, então o fígado, vários órgãos podem ser afetados pela pressão alta. Por isso é muito importante, então, que a gente chama principalmente das doenças cardiovasculares, que são as doenças que afetam o sistema do coração e dos vasos sanguíneos que vão irrigar os órgãos, então, que é uma das maiores causas de mortalidade da população e morbidade da população hoje em dia, né? Cada vez mais a gente tem mais esses eventos como causa de morte dessas pessoas. Então, principalmente coração, cérebro e rins são os principais órgãos afetados. Perfeito. Rodolfo, atividade física, né, que hoje cada vez mais ela está sendo exigida, a gente pode até usar essa palavra, né, exigida de todos e de todas, né, a necessidade de você se manter sempre em atividade, ou não só a sua atividade no dia a dia, mas fazer uma atividade física mais direcionada, né, com um certo método. Qual que é a importância dela para quem é hipertenso? Então, a atividade física ela vai contribuir como um importante adjuvante no tratamento da hipertensão, né? Acho que é um recado importante, né? Estou com a minha pressão alta, fui no médico, o médico me passou um remédio, eu não quero tomar o remédio e vou fazer exercício, vou caminhar porque vai baixar minha pressão. Isso é um erro absurdo, né? Que põe em risco a saúde e a própria vida da pessoa, né? Então, isso é bastante importante frisar. O exercício físico, ele entra como um adjuvante, não é para substituir medicamento. Isso é uma dúvida que muitas vezes as pessoas, mas se eu fizer exercício todo dia, passar a ter um estilo de vida saudável do dia para o outro, depois de 20, 30 anos tendo um estilo de vida não saudável, ele acha que ele vai resolver o problema dele, e não é assim, né? Então, acho que essa é uma primeira mensagem que tem que ficar muito clara. Mas, respondendo diretamente a tua pergunta, a atividade física, ela vai estimular o organismo a liberar uma série de substâncias que vão contribuir para que haja um melhor controle da pressão arterial, né? Desde o quê? Nós temos na parede dos vasos sanguíneos, né? Nós temos ali a camada que são várias camadas, uma da camada que é o endotélio, ela é rica numa enzima que produz uma substância chamada óxido nítrico que ajuda a dilatar os vasos, certo? Então, já está mais do que provado, isso já vamos dizer assim, conhecimento clássico da literatura na área de fisiologia do exercício e da reabilitação cardiovascular, que o exercício vai melhorar a saúde dessa camada do vaso, do endotélio, estimulando a produzir mais óxido nítrico, consequentemente, fazendo com que o vaso sanguíneo consiga dilatar melhor e voltar a ter uma saúde melhor, né? Então, isso é clássico, é um dos efeitos. Nós temos efeitos secundários do exercício, na liberação de dopamina, de uma série de outras substâncias no nosso sistema nervoso central, que vai diminuir a ansiedade, vai diminuir depressão, vai ajudar na ansiedade, na depressão, que são cofatores que também influenciam negativamente a pressão alta, né, que levam a um quadro de pressão alta. Então, nós temos fatores diretos e indiretos,
né, induzidos pelo exercício físico, induzidos pela atividade física, que levam a essa melhora do controle da pressão arterial. Fabiana, nós temos a questão da alimentação, né? A gente sabe, para quem é hipertenso, que o sódio, né, ou sal popularmente, né, o cloreto de sódio, enfim, seja o nome que queira se dar, mas popularmente o sal, que isso, na verdade, é um veneno para quem tem pressão alta, né? E eu posso dizer que isso não é um problema nenhum, até acho que é um trabalho que a gente faz de esclarecimento público, né? Eu sou hipertenso há muitos anos, tomo medicação diariamente, e eu sei que o sal, por exemplo, alimentos salgados são terríveis, né? Eu já, claro, com tanto tempo já lidando com isso, eu sei que se um alimento é um pouco mais salgado, eu sei que isso vai subir a minha pressão, então já evito. Com a questão da alimentação, que cuidados as pessoas devem ter até para evitar de chegarem a serem hipertensos? Se é que essa possibilidade de você evitar de ser hipertenso? Para evitar ser hipertenso, é importante uma série de mudanças da nossa qualidade de vida, assim, que é da gente impulsionar a qualidade de vida, então, a atividade física, que foi falado, e evitar sempre, então, muito sal, que já foi mencionado, mas assim como o sal, evitar os alimentos industrializados, dar preferência sempre às alimentações mais saudáveis, comer fruta, evitar o açúcar livre, então o açúcar refinado, que vem de doces, e preferir o açúcar que vem das frutas e estimular o consumo de frutas, vegetais, grãos, então que essa fonte de açúcar, de carboidrato venha dessas fontes mais naturais, então evitar os industrializados, evitar refrigerante e tudo isso que tem um excesso de sal na sua composição. E principalmente a gente vê, esses medicamentos, esses alimentos industrializados, se a gente for ver na composição deles, você vai ver que a porcentagem de sódio desses alimentos é muito alta, assim, que às vezes a gente nem vê e nem sabe, mas é muito importante a gente observar isso. E evitar o ganho de peso excessivo, então tem uma série de medidas na nossa vida que a gente pode fazer. Claro que tem fatores que são fatores pessoais, fatores familiares que tendem a ter hipertensão, mas quanto mais a gente conseguir controlar esses fatores externos, a gente pode evitar que a gente tenha uma hipertensão, ou que se tiver, que ela seja menos, que ela não precise de menos medicamentos, que ela seja menos importante do que se a gente não tiver esse controle desses fatores, e principalmente nessa faixa etária. Então, a gente vê que na infância, adolescência, não se fala nisso, em hipertensão e tudo, mas a gente sabe que os fatores de vida adquiridos desde essa faixa etária são cumulativos para o desenvolvimento da hipertensão na vida adulta. Isso é importante, ver a criança tá um pouco mais gordinha, digamos assim, o pessoal fala, que saudável, que beleza, está bem gordinho, e às vezes isso pode estar já, digamos, antecipando ou acumulando problemas que ele terá quando adulto, né? Como, por exemplo, a hipertensão. Entre esses problemas que realmente não está tanto na infância, mas já na vida adulta, Rodolfo, a questão do tabagismo, o cigarro, como é que isso impacta diretamente na questão da hipertensão? Isso impacta porque as substâncias, as várias substâncias no cigarro, principalmente aquelas que são chamadas de radicais livres, né, popularmente aí conhecida como radicais livres, elas vão ter uma ação imediata no vaso. Nós já chegamos a fazer alguns experimentos no laboratório, bem interessante. Pega um indivíduo fumante, você pede para ele fica 6 horas sem fumar. Você chegou aqui no ambiente de trabalho, ficou 6 horas sem fumar. Nós vamos lá e fazer uma medida do grau da complacência do vaso, que é o quanto que o vaso dilata e o quanto que ele volta, né? Fazemos essa medida no laboratório. Aí fala, agora você fuma o seu cigarro. Nós repetimos o exame. Imediatamente, a resistência vascular, né, o grau de rigidez vascular ali, já aumentou com um único cigarro. Agora imagina isso do ponto de vista de uma pessoa que fuma uma carteira de cigarro, 20 cigarros por dia, 40 cigarros por dia. Né? Então, você fica ali bombardeando, literalmente, o seu sistema vascular,
né, de maneira que você vai, vamos dizer assim, quase que incapacitando ele a responder positivamente na passagem do fluxo sanguíneo, né, na passagem ali do fluxo de sangue, e você vai literalmente acabando com os seus vasos sanguíneos. Então, assim, é algo que se tem que tomar muito cuidado, né, não tem como, os efeitos disso, a literatura ainda tem vários estudos já publicados mostrando, poxa, mas eu parei de fumar, fumei 20 anos, fumei 15, fumei 40, fumei 50 anos, parei de fumar. Eu consigo reverter isso? Tem estudos mostrando que com medicamento, com uma mudança de estilo de vida significativa a longo prazo, você consegue reverter uma parte disso, não totalmente. E é importante ressaltar o quê? Que quando a gente fala em mudança de estilo de vida, a gente acaba ficando muito restrito à atividade física e nutrição, certo? E aí, se a gente pegar, por exemplo, o Colégio Americano de Cardiologia, por exemplo, né, ele soltou um documento aí, acho que uns 4 anos atrás, mostrando o que é realmente, do ponto de vista do Colégio Americano de Cardiologia, como um padrão de prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, o que é essa mudança de estilo de vida. E essa mudança não é só atividade física, não é só acertar nutrição, não é só atividade física, mas inclui qualidade de sono, e tem uma série, são 8 parâmetros no total, né? Então, e uma das que mais a gente acaba ignorando é justamente o sono. E isso dá uma base para a gente que o quê? Os pacientes, né, as pessoas que apresentam aquela apneia obstrutiva do sono, né, que é aquela para um pouquinho de respirar e tem esses períodos de apneia, né, que variam de quantidade e intensidade durante o sono, essas pessoas acabam desenvolvendo hipertensão, entre aspas, quase que espontaneamente decorrente da apneia, né? Então, assim, a questão da qualidade do sono, quantidade de horas que você vai dormir, a própria preparação antes de ir para o sono, não é chegou de qualquer jeito, ela caiu na cama, né, apagou e no outro dia. Então, são cuidados que a gente realmente tem que ter, né, particularmente em relação ao tabagismo e depois em relação à questão do sono, a mudança de qualidade de vida, né, para um estilo de vida saudável, para que a gente possa tanto prevenir esse problema, quanto ajudar no tratamento quando o problema já está instalado. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor, que sempre traz uma reportagem importante lá de Nova York. A reportagem que nós vamos apresentar hoje é sobre a OPAS, revela obstáculos no acesso a remédios para hipertensão na América Latina e no Caribe. Ian Ezerin, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, encontrou várias irregularidades danosas no âmbito do tratamento farmacêutico da hipertensão na América Latina e Caribe. As revelações do estudo apontam para as listas de medicamentos desatualizadas e práticas de fornecimento dispersas. No caso brasileiro, o estudo aponta que os fatores econômicos muitas vezes determinam a não inclusão de remédios de dose fixa na lista nacional de medicamentos essenciais do país. Na versão do documento do ano 2022, aprovada pelo Ministério da Saúde do Brasil, dos 15 remédios para o tratamento da hipertensão, nenhum foi de dose fixa. No entanto, 11 desses medicamentos encontram-se na lista padrão da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, salientam os autores do estudo, as decisões são influenciadas pelo enfoque econômico, que pode ignorar os benefícios a longo prazo dos remédios de dose fixa. As doenças cardiovasculares são uma frequente causa de morte e incapacitação na região das Américas, com mais de 2 milhões de óbitos por ano. Perante os efeitos da hipertensão no alcance global das doenças cardiovasculares, a implementação da iniciativa HEART em 33 países da região das Américas visa desenvolver recursos técnicos para equipas de cuidados de saúde primários. Para a ONU News em Nova York, Ian Ezerin. Esse foi Ian Ezerin, direto lá de Nova York. Fabiana, a gente sabe que o SUS no Brasil é um sistema exemplar, posso dizer, para o mundo inteiro, né? E a gente sabe também que a gente encontra, né, por exemplo, atenolol, né, o enalapril, né, o sartano, enfim, medicamentos que são de controle da pressão alta, né, da hipertensão. Você acha que esse trabalho que é feito pelo SUS é suficiente ainda, ou teria que ter um trabalho, digamos, de aprofundamento
nas questões de orientação da boa parte da população para aceder a esses medicamentos no SUS? Acho que essa oferta de medicamentos pelo SUS é essencial. Então, a gente sabe que o SUS oferece os principais remédios para tratamento da hipertensão, como mencionado, captopril, losartano e amlodipino, então, propranolol, enfim, ele oferece a maior parte dos medicamentos de hipertensão, mas é preciso, principalmente, maior orientação do ponto de vista educacional dos pacientes. Então, como ter acesso, muitas vezes, principalmente na faixa etária mais nova, na pediátrica, a gente tem um subdiagnóstico de pacientes com hipertensão. Nos adultos, muitas vezes não procuram assistência à saúde adequadamente. Então, eu acho que falta, principalmente, um programa do ponto de vista educacional para esses pacientes procurarem assistência à saúde e oferecer essa assistência. A gente sabe que hipertensão é tratado pelo sistema básico de saúde, né? Não precisa de maiores especialistas. O clínico médico consegue tratar a hipertensão de maneira geral, né, adequadamente, porque é uma doença bem frequente na população. Então, que esses pacientes tenham acesso a esses programas de saúde, então oferecer maiores programas de saúde para esses pacientes, além dos medicamentos. Perfeito. Chegou a hora de nós ouvirmos a nossa colunista, Gabriela Chabot, especialista em ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né, faz esses objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os ODS, né, que cada vez mais ganham espaço na mídia, né. Há uns anos atrás ninguém nem falava disso, mas hoje é discussão quase que necessária em todos os assuntos quando vai se discutir. Qualquer coisa que você trata da sociedade está ligada aos ODS. E a Gabriela é uma das especialistas, né, nesses ODS aí, que faz parte dessa agenda, como eu disse, 2030 da ONU, e ela está aqui para conversar conosco. Gabriela, o programa de hoje, essa questão da hipertensão, está vinculado com qual ODS? ODS em pauta. Franklin, está vinculado com o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e é a meta que mais aparece no programa. Então, é a 10ª vez que ela aparece no programa, é a meta 3.4. Ela aparece tanto porque, além dela se preocupar com a questão da promoção da saúde mental, ela tem como meta reduzir 1/3 das mortalidades prematuras por doenças crônicas não transmissíveis até 2030. Mas, né, a gente vem falando, né, Franklin, sobre conversar com o nosso público, falar uma linguagem que as pessoas entendam. Que raios é doença crônica não transmissível, né? Em primeiro lugar, são todos os tipos de câncer, além das doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, obesidade e hipertensão, ou como a gente vem falando, pressão alta. Então, essas são doenças crônicas não transmissíveis. E o Ministério da Saúde no Brasil, ele percebe que a hipertensão afeta aí 28% da população brasileira, o que são 50 milhões de pessoas, né? Então é muita gente, então o nosso desafio é muito grande em relação a essa meta. Como a gente vem fazendo nos últimos programas, Franklin, a gente vem avaliando como que o governo está dizendo que a gente está indo em relação ao cumprimento dessa meta e como que a sociedade civil está dizendo que a gente está indo em relação ao cumprimento dessa meta. Por um lado, o IPEA, Franklin, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, ele apontou uma discreta melhora no indicador de óbitos por doenças do aparelho circulatório, tumores, diabetes e doenças crônicas respiratórias. Então, para o período aí que está valendo a Agenda 2030, né, ela foi pactuada em 2015, foi assinada pelos países internacionalmente em 2015, então o período que o IPEA está avaliando é 2016 a 2022, a gente ainda não tem dados fechados do ano de 2023, a análise deles pelo IPEA. E segundo o IPEA, então, a probabilidade de morrer dos 30 anos aos 69, que é o que a gente considera precoce, né? Então, se você considera a expectativa de vida do brasileiro hoje, morrer antes dos 70 anos é uma morte precoce. E a probabilidade de você, dos 30 aos 69, morrer por essas doenças crônicas saiu de 15,8% para 14,4%. Então, você viu que foi aí
uma melhora discreta em relação a essa morte, mas a gente sabe que o desafio também é muito grande. O relatório da sociedade civil, Franklin, o relatório Luz, que já vai falar do que aconteceu no ano passado, né? Assim, está mais preocupado com o ano de 2023. Ele vai indicar que a gente teve um retrocesso. Ele vai indicar que a gente está aí, que as mortes prematuras por essas doenças crônicas, que é inclusive a maior causa de mortalidade no país, ela voltou a subir. Então, indicando aí que a meta pode não ser atingida, mas a gente ainda tem 6 anos, Franklin. 25 a 30 são 6 anos, tem muito para fazer ainda. Verdade, você tem que rever a lição de casa, né? Alguma coisa aí, né? Acabou, o pessoal ficou muito confiante e acabou deixando de lado alguma coisa que precisa fazer uma revisão, tá? Mas, Gabriela, você quer fazer alguma questão especial para a Fabiana e para o Rodolfo? Quero, Franklin. Primeiro, né, fala que esse problema não é um problema só aqui no Brasil, então a Organização Pan-Americana de Saúde, ela alerta que essa é a principal causa de morte nas Américas, ou seja, não é um problema só do Brasil, né? A gente precisa lidar com o nosso sistema de saúde, fortalecer ele, porque a nossa população está envelhecendo. Isso faz com que essas doenças sejam mais predominantes. O que eu queria perguntar para os nossos convidados 4 meses atrás, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela lançou durante seu congresso o projeto Aliança Onda, menos pressão e mais ação, recomendando que a população seguisse uma alimentação equilibrada, com baixa ingestão de sal, praticasse exercícios físicos, no mínimo 150 minutos por semana, controlasse o peso, não fumasse em absoluto e moderasse o consumo de bebidas alcoólicas. E aí, o que vocês acham dessas orientações, Fabiana, Rodolfo? O que é mais difícil de conseguir para vocês, para as pessoas que vocês que cercam a vida de vocês? O que vocês acham dessas recomendações e o que mais a gente pode fazer? Então, na verdade, as recomendações são ótimas, né? E o grande desafio é alcançar, né, o cumprimento dessas recomendações, e eu acho que a doutora Fabiana falou uma coisa muito importante. Nós praticamente não temos campanhas educacionais na área de saúde, né? Então, e acho que esse é um ponto muito importante, né? E outro ponto importante é o quê? Dentro do que você perguntou, Gabriela, poxa, o que é o mais difícil para a pessoa manter? Né? Na minha prática aqui, dentro da universidade, com inúmeros trabalhos de pesquisa, às vezes com uma população às vezes até grande, como esse estudo de idosos que nós fizemos com mais de 1.000 pessoas, na verdade, mais de 1.000 idosos, o grande desafio sempre é manter a alimentação saudável. As pessoas até começam com uma alimentação saudável, começam lá uma dieta, mesmo que não seja nada rigoroso, eles começam, mas a grande dificuldade que todos reportam é de se manter um padrão, seja pelo estilo de vida do jeito que está, pelo estilo de vida corrido, com estresse, eu quero alguma coisa rápida, né? Porque nós paramos, né? Nossa sociedade não valoriza mais o momento de se alimentar, né? Nós comemos simplesmente por prazer, às vezes por uma questão emocional, algo que nos dê uma saciedade, certo? E vamos tocando a vida, Fabiana. E aliado a isso, a gente vê que o estilo de vida do estresse e tudo mais favorece a gente comer esses alimentos mais rápidos, né? Que são os mais industrializados, muitas vezes os mais ricos em sódio, que vão favorecer que a pessoa tenha pressão alta. Tem a questão econômica também. A gente vê que essa onda fitness aí tem muito, né? Hoje em dia se fala mais, a gente vê muito, só que o acesso a esses medicamentos ditos mais saudáveis é um pouco mais restrito, porque esses alimentos muitas vezes são mais caros. Os alimentos que tem a marca lá, saudável, healthy, que são mais saudáveis, muitas vezes são mais caros e não é acessível à população em geral. Então, e mesmo a gente vê que o preço do mercado de comprar fruta no mercado não é nada acessível para a população, né? Então, essa questão econômica também, que às vezes é mais barato a pessoa comprar 1 quilo de salsicha no mercado do que comprar
uma carne, um peixe, uma fonte de proteína mais saudável, assim. Então, acho que isso é uma grande dificuldade que a população, especificamente daí, no nosso caso, brasileira, tem, que esses alimentos ditos mais saudáveis, muitas vezes não são acessíveis para a população em geral. Então, talvez seja uma coisa que a gente possa trabalhar como população, e na prática do SUS, talvez, também, para deixar esses alimentos mais acessíveis para a população. Gabriela, agradeço a participação no nosso programa mais uma vez nessa semana. Semana que vem você estará de volta aqui com mais uma coluna sobre os ODSs, perfeito? Obrigada, Franklin. Obrigada, ouvintes do Brasil ODS. Até semana que vem. Eu tenho um dado aqui importante para discutir com vocês, né? A hipertensão não acomete somente adultos, cada vez mais crianças e adolescentes estão sendo diagnosticados com a doença. Somente no Brasil, o levantamento da Sociedade Brasileira de Hipertensão mostrou que tem mais de 3,5 milhões de pessoas que sofrem com hipertensão. Tá? Fabiana, você que é médica e é especialista na área de infantil, né? Como que essa hipertensão tem atingido as crianças nos dias de hoje? A gente tem um estudo ERICA que foi feito em 2016, que viu que 9,6% das crianças e adolescentes têm hipertensão. E isso, às vezes a gente subdiagnostica e não valoriza, fala, hipertensão é coisa de adulto, hipertensão, e não olha para isso no ponto de vista da pediatria, nessa faixa etária, assim, a gente não valoriza. Mas a gente sabe que cada vez mais a gente tem adolescentes, principalmente crianças e adolescentes obesos, com sobrepeso, o aumento do tempo de tela dessas crianças é uma coisa super importante e que a gente tem que frisar, que a gente tem que limitar, porque aumenta o estilo de vida sedentário, diminui a atividade física e favorece o aparecimento de hipertensão e fatores metabólicos nessa população. Então, a gente vê que cada vez mais, devido ao estilo de vida, devido aos hábitos que a gente tem adquirido, coisa que a gente está frisando muito na sociedade brasileira, a sociedade de pediatria, é o uso de telas, que a gente vê cada vez mais essas crianças com esse tipo de problema que antes se falava que era coisa de adulto, mas a gente vê que não é necessariamente coisa de adulto. Perfeito. Rodolfo, o estudo que vocês realizaram, né, na Unifesp focou, acredito eu, muito mais na questão do adulto, né? O adulto que fez parte desse estudo, não tanto a área infantil. Mas para até, como esse é um programa de rádio, né, às vezes as crianças estão no carro, estão ouvindo, ou tem algum adulto ouvindo e acaba também ouvindo o nosso programa, né? E o tema de hoje é um tema bastante importante para todos, até porque a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Você não consegue perceber. Quando você quer perceber que está doente, você já está, né? Você não percebe. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, às vezes, os fatores hereditários, né? Que a pessoa, por exemplo, tem um pai que é hipertenso, uma mãe que é hipertensa, ou mesmo os avós, né? Já é motivo para ele ficar meio atento com as coisas que podem ali se alimentar, ou, digamos, o sedentarismo, as telas, como bem disse a Fabiana. Que dicas você pode dar para esse público infantil, digamos, para ele ficar atento, que é uma coisa que pode vir a atingi-lo quando ele for adulto? Na verdade, se os pais, os avós, já existe um histórico familiar de hipertensão, né, é importantíssimo que os pais se atentem a fazer o monitoramento da pressão dos seus filhos, né, desde pouca idade. Isso é extremamente importante, né, porque existem a questão genética, né, as questões genéticas relacionadas à hipertensão, e tem uma questão bastante interessante, tem crescido muitos estudos aí nos últimos 15 anos, principalmente, que é a questão epigenética, que é uma parte da genética que ela tem uma pequena alteração, estou explicando de uma maneira bem superficial, ela tem então, assim, o seu estilo de vida enquanto pai, certo? Isso causa alterações epigenéticas em você mesmo,
E essas alterações, elas vão ser, entre aspas, transmitidas, não é o termo correto, mas só para ficar claro, elas vão ser transmitidas para os filhos. Então, aquilo que o pai tem de estilo de vida, isso vai ser transmitido não só da genética, entre aspas, pura, daquilo que é a transmissão mesmo do gene, né? Mas existem alterações epigenéticas, né? Então, isso é muito importante que você colocou, Franklin, e chama a atenção. Os pais que têm a hipertensão têm a obrigação, estão tendo a informação e precisam ter a responsabilidade de acompanhar, né, a questão dos filhos em relação à avaliação mesmo da pressão arterial dos filhos desde pequeno. E aí fica o cuidado. Se já tem um histórico de hipertensão, os cuidados com a alimentação dessa criança, com atividade física e por aí vai, com o sono dessa criança, tem que ser redobrado desde quando muito novo. E também acho que um aviso que a gente pode fazer também para as escolas, né? As escolas, acho que elas precisam ficar atentas também, acho que elas podem fazer, não sei, algumas até fazem, né? Não todas, mas algumas até fazem nas aulas de educação física, né? Às vezes até medir a pressão, né, do exercício físico, que aí você consegue perceber se aquela criança está dentro, digamos, da faixa esperada da sua pressão arterial ou já está alterada, né, até para o encaminhamento médico, né? Eu digo até o caso, eu como adulto, né, como já disse no início do programa, que sou uma pessoa hipertensa. Eu só fiquei sabendo disso a partir do momento que eu fui fazer exercício físico, passei por uma consulta médica, o médico mediu minha pressão, não ficou satisfeito com o resultado e me encaminhou para um cardiologista, né? Aí que eu fui descobrir que realmente sofria de hipertensão. Então, acho que são, às vezes, atitudes que podem orientar e salvar vidas, né? Como foi o meu caso, né? Que realmente há tempo comecei a tratar da hipertensão. Agora chegou o momento de nós falarmos da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete sobre o tema do programa. Tá? E essa enquete realizada, é bom que se diga, essa enquete é realizada no Instagram, né? As pessoas vão lá, respondem, né, cada semana essa enquete, podem fazer perguntas para os entrevistados e entrevistadas aqui do Brasil ODS, que é o caso que aconteceu hoje aqui, e a enquete, pesquisa tem um estudo científico. A enquete, ela só registra, digamos, a temperatura daquele momento do tema que vai ser discutido. E na nossa enquete nós fizemos a seguinte questão, bastante direta. Você sofre de pressão alta? E o resultado foi o seguinte, 29% disseram que sim, contra 71% disseram que não. E aí eu pergunto a vocês, né, antes de passar para as questões que os nossos internautas fizeram. Esses números, será que eles estão corretos? Né? 71% disse que não, sendo que é uma doença, digamos assim, invisível, né? Você não percebe, você não está visível para você que você realmente sofre dessa doença. Fabiana, o que você achou desses resultados apresentados pela nossa enquete? 29% sim, 71% não sofre de pressão alta. É um resultado semelhante ao que tem dos dados da população em geral, né? Mas claro que é uma doença, sim, subdiagnosticada, porque é uma doença, como o senhor disse, é uma doença subdiagnosticada. Então, é uma doença que é silenciosa, que a gente não tem sintomas, assim, então, às vezes a pessoa não vai nem procurar um serviço de saúde para saber que tem doença, que tem hipertensão ou não. Então, eu acho que realmente o número é bem maior que esse. Rodolfo, o que você acha desse resultado? Esse resultado, como a doutora Fabiana falou, isso reflete, é muito próximo àquilo que são as estatísticas realmente no Brasil, né? E o preocupante, né? Se você for pegar essas estatísticas, elas estão subindo, né? Em 2021, por exemplo, né, a prevalência era em torno de 22%, 22% a 23%. Então, o que a gente está vendo é que nós estamos, na verdade, nos distanciando dos objetivos da ODS, ao invés de nos aproximarmos daquilo que foi proposto, né? Porque as taxas, né, a porcentagem de pessoas hipertensas no Brasil está aumentando. Bem lembrado, Rodolfo, bem lembrado essa sua observação. E eu tenho uma pergunta aqui para você. A Angélica, ela fez a seguinte questão, né? De antemão já agradeço a Angélica que enviou a questão, assim como o João Carlos, que foi o outro internauta que também enviou uma questão aqui, que depois eu vou passar para a Fabiana. Então, Rodolfo, a Angélica perguntou o seguinte: tive uma crise de hipertensão. Após controlada
posso deixar de tomar o remédio? Não, absolutamente não. Por favor, se ame, continue tomando o remédio e tendo as consultas regularmente com seu médico. Eu acho que tomar o medicamento para quem é hipertenso é para a vida. Você iniciou, você não para nunca mais, né? Até os seus últimos dias. Até a Fabiana pode até falar um pouco sobre isso e também respondendo a questão que acho que vai um pouco na linha da Angélica. O João Carlos perguntou o seguinte, Fabiana: como tratar a pressão alta sem remédio? Dá para tratar sem remédio? Depois eu posso abandonar o remédio depois que eu achar que está tudo bem? De maneira nenhuma podemos parar o remédio, mas tem vários adjuvantes da terapia da hipertensão além do remédio, que é atividade física regular, um sono regular, alimentação saudável, com alimentos naturais, evitando consumo de sódio, parar de fumar. Então, tem várias outras maneiras que a gente pode ajudar no tratamento da hipertensão, até por vezes diminuir a dose do tratamento medicamentoso com a mudança do estilo de vida. Perfeito. Acho que uma coisa, a gente falou da alimentação, a gente falou dos exercícios, falou do tabagismo, né, do cigarro, e assim, muito rapidamente a gente falou sobre a questão das bebidas, né? No questão da bebida, Fabiana, qual que é a recomendação que se tem para as pessoas que consomem, tem um limite, digamos, de consumo de bebida alcoólica, ou a pessoa deve cortar, abolir, adotar outro tipo de sucos, enfim, água, não digamos, fazer da bebida um costume diário na sua dieta? O ideal é não ter, né? Mas é claro que é bom senso. Todo mundo tem que ter um bom senso. Aquele negócio de falar, uma tacinha de vinho por dia é bom para o coração e tudo mais, hoje em dia a gente não usa mais, né? Mas é bom senso. Se tiver o consumo de álcool, limitar a uma taça de vinho ou 2 latas de cerveja nos finais de semana, não evitar o consumo excessivo. Perfeito. Você está ouvindo aqui Brasil ODS, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor, apresentado na Rádio Brasil Atual e que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Estamos iniciando o último bloco do nosso programa e eu queria aqui apresentar um dado que me parece bastante importante e preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, a taxa de mortalidade passou de 11,8 óbitos para cada 100 mil habitantes em 2011 para 18,7 em 2021. Cerca de 60% dos idosos que vivem no Brasil têm hipertensão. Além disso, a hipertensão atinge 27,9% da população brasileira, segundo o último levantamento da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, por inquérito telefônico, a Vigitel, do Ministério da Saúde. Ou seja, Rodolfo, por que 60% dos idosos no Brasil sofrem com pressão alta? É quase que meio que decorrente da idade, ou seja, a idade, boa parte das pessoas vão ser hipertensas, ou a gente tem como evitar isso um pouquinho antes, né? Não entrar nesses 60% dos idosos no Brasil sofrendo com pressão alta. Então, na verdade, Franklin, tem como evitar, vamos chamar aí, quase 100%. O grande problema é que existe inclusive um atlas sobre atividade física no Brasil, que foi preparado pelos maiores especialistas em atividade física do Brasil, né? E é um censo da atividade física, na verdade, e mostra que quanto mais a pessoa vai envelhecendo com o adiantar da idade, menor é o nível de atividade física que ela pratica, né? E no caso dos idosos, isso complica ainda mais em relação à questão da alimentação. Um dos fatores é por conta da dentição. Muitos deles vão perdendo os dentes, não têm condições de colocar uma prótese, não têm condições de tratar adequadamente. Existem alterações próprias do envelhecimento que vai deixando o metabolismo mais lento. Então, obrigatoriamente, o idoso é aquele que precisa da atividade física para acelerar o metabolismo dele e evitar o acúmulo de gordura corporal e uma série de outros efeitos.
Então, tem como evitar? Tem como evitar, mas precisa começar o quanto antes. Aí falou, poxa, mas eu fui sedentário até os 60. Quando eu 60, eu resolvi fazer atividade física. Vai resolver minha vida? Provavelmente vai. Se ele se esforçar realmente para mudar o estilo de vida em relação a sono, alimentação, atividade física, principalmente, isso vai ter um impacto muito, muito, muito positivo, né, sobre a qualidade de vida. Porque eu acho que um dos argumentos que mais a gente utiliza aqui nas pesquisas com os idosos é como que você quer envelhecer e como que você quer morrer. A pergunta às vezes é bem drástica. Você quer morrer sofrendo? Quer morrer numa cama, precisando de cuidado de alguém, né, o tempo inteiro? Não, não quero. Então, só tem um caminho para o senhor ou para a senhora envelhecer saudável. Melhorar a sua alimentação o máximo que for possível, de acordo com as suas condições, certo? E fazer atividade física. Se você fizer atividade física, você vai ter muito ganho em termos de independência e de qualidade de vida até os seus últimos dias. E eu uso como exemplo a minha avó, que faleceu em janeiro desse ano com 105 anos, e só faleceu porque caiu da cama, quebrou o fêmur e teve um péssimo atendimento médico, né? E acabou tendo uma série de complicações decorrentes disso e veio, depois de quase 15 dias, acabou vindo a falecer. Mas ela, com 105 anos, ela estava completamente lúcida, né? Ela queria passar pano, varrer a casa, lavar a louça, era uma pessoa ativa, com 105 anos, né? Eu brinco que era uma versão, acho que eu não posso dizer se melhorada ou piorada, da Dercy Gonçalves, você tá entendendo? Então, assim, mas ela não tinha papa na língua de jeito nenhum, né? E ela atribuía a longevidade dela ao leite que ela tomava desde criança, fresquinho da vaca lá com os pais, e também ela não tinha papa na língua, né? Mas ela se manteve ativa, né? Se manteve com interação social, né? Isso acho que é um aspecto muito importante para o idoso. Não perca, se esforce para ter relações sociais, né? Isso faz toda a diferença na vida do idoso, né? Porque nós estamos falando de muita coisa que é fisiológica, de atividade física, de alimentação, até de sono, né? Mas existem inúmeros estudos mostrando que a questão de relacionamento social também o idoso perde muito com o avançar da idade, e aqueles que vivem melhor, que têm melhor qualidade de vida e melhor saúde, são aqueles que mantêm ou conseguem manter relações sociais bastante positivas. Isso é importante, esse alerta que você está fazendo, Rodolfo. Acho que as pessoas às vezes se isolam, né? Ficam enclausuradas na sua casa, não querem sair, até porque às vezes as cidades não convidam muito, né, a vida externa, né? As pessoas correm demais, andam demais, então você vai no local que tem uma movimentação muito grande, você às vezes pode esbarrar, cair, então as pessoas às vezes evitam. Agora, se começarem, né, com atividades físicas antecipadamente, vai ter como se locomover melhor, né, não ter também esses problemas de locomoção, né, e se interagir com todos e todas, isso é fundamental. Fabiana, como foi dito aqui durante o nosso programa todo, a pressão alta, a hipertensão, ela é uma doença silenciosa, né? Uma doença silenciosa que você não percebe como é que ela acontece. Agora, existem alguns sintomas que as pessoas podem ficar um pouquinho mais atentas e, digamos assim, ligar o alerta que ela deve procurar um médico, procurar fazer uns exames, um check-up, enfim, verificar como está a sua situação para não sofrer, digamos, as consequências mais graves da hipertensão? Existem alguns sintomas relacionados, mas normalmente quando os sintomas aparecem, a hipertensão já está em um grau mais alto. Por isso que a procura periódica ao serviço de saúde é muito importante. O adulto, procurar o médico uma vez por ano, pelo menos, para fazer os seus exames periódicos, medir pressão, ser examinado, é muito importante. Mas existem alguns sintomas que podem sugerir que essa pessoa esteja com a pressão mais alta. Então, um delas é dor de cabeça, ver pontinhos brilhantes, que a gente chama de escotomas, tontura, dor no peito, desmaios. Esses são sintomas que podem sugerir que a pessoa tenha pressão alta. É claro que, em vigência de qualquer sintoma, é muito importante a procura do atendimento médico. Mas tem alguns sintomas que podem sugerir que a pressão esteja mais alta, sim. Mas, como eu falei, normalmente quando os sintomas aparecem,
a pressão realmente está bem mais alta, assim. Então é importante que a gente tenha esse diagnóstico antes dos sintomas aparecerem. Perfeito. Rodolfo, na sua pesquisa, né, que você coordenou, a pesquisa com financiamento da FAPESP, né, pressão alta reduz capacidade respiratória devido ao enrijecimento dos brônquios, ela já se encerrou ou ela continua ainda sendo aprofundada? Essa pesquisa em específico, ela se encerrou, foram avaliados mais de 1.000 idosos, né, e eu queria só deixar uma rápida mensagem. As pessoas que têm hipertensão, conversem com o seu cardiologista e peçam um encaminhamento para um pneumologista, porque a gente não sabe ainda exatamente o que está acontecendo. A única coisa que a gente identificou, que os mesmos reguladores inflamatórios e fibróticos que causam fibrose, que são aqueles responsáveis pelas alterações vasculares decorrentes da hipertensão, que vai levar a uma arteriosclerose, depois para uma aterosclerose, certo? A gente encontrou, nos hipertensos, nos idosos hipertensos, nós encontramos esses mesmos mediadores nos pulmões. Nós medimos isso no ar dos pulmões. No ar que a pessoa estava respirando, nós conseguimos medir esses mesmos mediadores, que são clássicos, que levam a essas alterações do vaso sanguíneo. E aí, além disso, a gente conseguiu encontrar essa alteração, na verdade, do aumento da resistência, entre aspas, da rigidez do brônquio. Então, é uma outra coisa que, vamos dizer assim, talvez seja uma nova consequência, né, da hipertensão arterial, particularmente no idoso, que era desconhecida. Então, o idoso por si só, ele já vai perder função pulmonar, certo? Só que o que nós observamos é que esse idoso hipertenso, ele perde praticamente 30%, 40% mais de função pulmonar. Então, ele precisa de uma avaliação também de um especialista, de um médico pneumologista, que possa realizar o exame de espirometria, de função pulmonar e dar a orientação adequada para ele. Perfeito. Chegamos agora ao momento dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Lucas Neves, direto da redação, tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor. E agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Projeto capacita ouvidorias públicas para o enfrentamento do racismo. Boletins de crimes raciais crescem 970% em São Paulo. Mais de 30 pessoas são internadas por dia no Brasil por tentativa de suicídio. Podcast do Dia de Doar conta a história de coletivo antirracista. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Perfeito, esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, apresentando os destaques da semana. Eu aproveito aqui para reforçar o convite, né, que vocês visitem o nosso site, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá vocês vão encontrar inúmeras matérias que falam sobre o terceiro setor e também sobre cidadania, né. Eu acho que é fundamental discutirmos, sabermos, temos noções muito claras de quais são os nossos direitos e também deveres, né? Acho que quando você fala de cidadania, você aborda não só a questão dos direitos, mas os deveres que você tem como um cidadão, uma cidadã no nosso país. E nós estamos no final do programa, né? Então eu deixo aqui um minuto para o Rodolfo, um minuto para a Fabiana, não só para as despedidas, mas também para vocês colocarem dicas, né, com relação à hipertensão, né, a popular pressão alta, para quem nos acompanhou até agora no Brasil ODS. Então, primeiramente, agradecer de novo a participação desse programa para discutir esse tema tão importante na população e que tem um impacto tão importante na vida das pessoas, da população brasileira e da população mundial como um todo. Então, eu queria falar e ter um apelo especial para a minha área, né, para a faixa etária pediátrica e da infância e adolescência. Então, lembrar que é muito importante procurar sempre fazer um atendimento, um acompanhamento regular com o pediatra. Na consulta de pediatria, habitualmente, a partir dos 2 anos, já tem aferição de pressão, e aí a gente classifica a hipertensão na pediatria conforme a altura da criança e a idade da criança. Então, a gente tem um monte de tabela na pediatria para a gente avaliar se essa criança tem hipertensão ou não, e a partir daí,
nas crianças, a gente não começa de remédio de imediato, mas a partir daí a gente já ofereceu uma série de mudanças no estilo de vida das crianças e da família, para que ela não desenvolva hipertensão e as doenças cardiovasculares no futuro. Então, meu apelo aqui é que procure e faça o acompanhamento regular no serviço de saúde, tanto as crianças quanto os adultos, para que a gente consiga prevenir de melhor maneira possível a hipertensão e as consequências da hipertensão. Rodolfo. Franklin, queria agradecer demais aí o convite, de poder divulgar os resultados dessa pesquisa, né, que são muito importantes aí para a população como um todo, né, para a gente chama, né, da academia aí sair das quatro paredes, né, e agradecer muito aí pelo convite, né, agradecer também por essa troca aí super proveitosa aí com a doutora Fabiana também, né, e com todos vocês, com todos os ouvintes aí do programa também, e deixar um recado, né? Vamos fazer atividade física, certo? O mínimo que você pode fazer é caminhar. Rodolfo, mas não posso caminhar, não quero sair na rua. Fazer agachamento, brincar de agachar, sentar e levantar da cadeira, que seria um agachamento, isso já é um super exercício. E tomar muito cuidado, também não vai sair se aventurando com exercício, que eu estou sedentário há muito tempo. Saio do nada, querendo virar um super atleta de um dia para o outro. Você vai estar colocando a sua saúde, a sua vida em risco. Mas comece ali então com uma atividade física leve, né, se possível, né, e isso é essencial na verdade. Procure uma consulta médica aí antes, seja com um clínico geral num primeiro momento, para ter uma avaliação geral da sua saúde, para que depois você possa também estar realizando atividade, né, com mais segurança. Né? E em relação à alimentação, né, como a doutora Fabiana já falou, poxa, vamos cuidar da sua alimentação, né, vamos tirar os excessos. Se a gente conseguir simplesmente tirar os excessos, nós já vamos estar caminhando numa direção muito boa. Então, alimentação sem excessos e atividade física e cuidar do seu sono também. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, um programa que foi produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e que teve o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Fabiana Nossa, cardiopediatra da equipe de cardiologia do Hospital Infantil Sabará. E também Rodolfo de Paula Vieira, coordenador do Laboratório de Imunologia Pulmonar da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo e também da Univangélica, Universidade Evangélica de Goiás. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, observatório3setor.br, no caso do nosso site, e Observatório 3 Setor nas outras redes sociais. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.